Oi, gente! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre consumir cultura, ou então também adquirindo o capital cultural, um conceito que eu descobri recentemente. Inclusive, eu descobri esse conceito, essa palavra, né, capital cultural, eu descobri ela esse ano, e eu tenho 21 anos, então demorou bastante pra mim ouvir falar nesse conceito, né? Antes eu já tinha uma noção, mas eu não sabia que chamava assim. Que seria o quê? A sua bagagem cultural. Todo mundo que vive em uma sociedade tem a sua cultura, né? E o que seria a cultura? São os padrões daquela sociedade, né? Tipo, tem alguns lugares que é cultural você comer carne de cavalo, mas aqui no Brasil não é aceitável. Na nossa cultura, isso não pode acontecer. Ou então na Índia, que não se pode comer carne de vaca. E aqui no Brasil a gente pode comer. Então, isso é a cultura. Mas o que é a capital cultural? É um conceito sociológico criado por Pierre Bourdieu. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, não sei pronunciar, mas eu acredito que é esse. Se você colocar no Google, você vai achar bastante coisa sobre isso. Sobre o que é? É um conjunto de saberes, conhecimento, habilidade, competência, que você tem de várias formas. Você pode adquirir isso de várias formas. Você pode adquirir por bens materiais, como livros e artes, ou então você pode por títulos ou diplomas, e acredito que o mais comum de todos é o seu conhecimento que você adquire ao longo da vida. Então, a gente vai fazer algumas comparações agora. Esse capital cultural, ele te traz muitas vantagens em vários ramos da vida. Então, vamos lá. Ela é livre, ela é pra todo mundo. Então, significa que cada ser humano tem ali o seu conhecimento. E como eu disse, eu conhecia o capital cultural pela bagagem que você carrega. Eu acredito que muita gente também conheça dessa forma. A bagagem que você carrega. O ser humano, ele nasce... Tem muitas teorias, né? Eu acredito que o ser humano nasce vazio, sem saber o que ele é, e aquele meio que ele tá instruído vai fazendo ele crer em coisas e falar uma língua. Então, isso pra mim é a bagagem dessa pessoa. Uma pessoa rica, a bagagem cultural dela, né, o capital cultural dela vai ser superior a nossa, que somos pobrezinhos, porque essas pessoas têm um acesso mais fácil a diversas coisas disponíveis na sociedade. Então, restaurantes, lojas de roupa, lojas de sapato, lojas de muitas coisas. Essas pessoas consomem arte, artesanato, cinema. Essas pessoas consomem muitas coisas disponíveis na sociedade que exigem, né? Isso aqui, ó. Que nós, meros mortais, não conseguimos ter um acesso tão fácil ou de qualidade. É um conceito bem interessante. Eu gostei muito de descobrir esse termo. Um pouquinho mais elaborado do que a bagagem que a gente carrega, né? Toda bagagem é importante, mas a gente não vive só de alegria e flores, certo? Então a gente vive no meio capitalista, vai ter desvantagens e vantagens, e obviamente quem tem mais disso vai ter mais oportunidades, né? Porque tem mais conhecimentos em áreas gerais da vida. Então, essa pessoa, quando ela for em um restaurante novo, quando ela for num restaurante sushi, ela vai saber o que ela vai pedir, porque aquilo já é comum pra ela. Então, tipo, o que a gente aprende ao longo da vida, às vezes, algumas pessoas conseguem aprender, né? Porque não é todo mundo que vai conseguir chegar nesses lugares em algum momento da vida. Essas pessoas já vão saber o que elas têm que fazer, como elas vão se comportar. Capital cultural é tudo, é basicamente tudo que rege você, ser humaninho, no mundo. Então, como você deve se comportar em certos lugares, o que você tem que falar, como você vai falar, você fala com gíria. Se você fala com gíria, essa é a sua capital cultural, aí você já pode jogar fora, porque assim, nossa, que coisa feia, esse linguajar maloqueiro, fica falando um monte de gíria, que coisa feia, entende? Então, tem ali um preconceito bem forte, né, com nós pobrinhos, que a gente meio que tá acostumado já, né, meio bosta isso. Mas enfim, como a gente consegue adquirir um pouco mais desse capital cultural bom, né? Que assim, todos nós temos. Mas como a gente faz pra adquirir mais dele? Porque é sempre bom, né? Por mais que a gente não seja valorizado, o nosso capital cultural não seja valorizado, né? Saber fazer uma comida não é valorizado, né? Se você tem condições de pagar uma pessoa pra isso e saber avaliar se a comida dela é boa ou não, olha a grande diferença, né? Você não precisa saber cozinhar pra avaliar uma boa comida, porque você tem a referência de vários restaurantes que você frequentou. Então você sabe como é uma culinária boa e o que é uma culinária ruim. E então quando você for contratar uma pessoa pra cozinhar na sua casa, você vai saber avaliar ela, porque você tem todo esse histórico de conhecimento alimentar e você vai saber julgar ela. Agora, eu não vou saber avaliar o que é uma comida, nossa, top, e uma comida, tipo, mais ou menos. Entende a diferença? Pra gente conseguir um pouquinho mais, pra gente conseguir ir evoluindo, nosso pessoal mesmo, o nosso pessoal, eu acredito que a gente pode fazer por nós. Quais são seus hobbies? Que lugar você frequenta? Quem tá ao seu redor? Como são essas pessoas? Quais são as crenças que você tá envolvida?
você tem que conhecer essas coisas sobre você mesmo pra você conseguir entender o que você tem que buscar. Gosta de leitura? Que tipo de leitura você gosta de fazer? Que tipo de livro você gosta de ler? E quais os livros que você já leu? Isso é um capital cultural, entende? É o que você já fez, o que você tem interesse e no que você quer saber também. Tem também um conceito que eu descobri em uma das aulas de História da Arte do movimento Pop Art, que é o nosso radar pop. Ele também é cultural, 100% cultural, porque é sobre a cultura pop. Então, o que você conhece sobre música? Se eu falar um artista do mundo pop, você vai saber me falar as músicas que ele produziu? Ou então algum escritor famoso, você vai saber falar os livros? Até onde você conhece sobre tal coisa? Se eu falar música da Galinha Pintadinha, fala uma. Eu tenho certeza que vocês vão saber falar pelo menos uma música da Galinha Pintadinha. Isso é o seu radar de cultura pop. E também é a sua bagagem cultural. Eu acho muito interessante esse conceito todo, tipo, quando a gente para pra perceber mesmo, pra reparar em quanta coisa a gente conhece e às vezes a gente se sente tão insignificante, sabe? Pelo menos eu me sinto meio burra, sabe? Tipo, nossa, eu não sei o que fazer nesse lugar aqui, nesse local. Nossa, eu não sei sobre isso que você tá falando. Eu não sei, eu não consumo esse tipo de coisa. Quando o meu mundo se choca com o de uma pessoa que tem um status, né, um pouco maior, e eu fico meio perdida, assim, e eu acabo me sentindo meio burra, assim, sabe? Mas não é. Não é. Mas até a gente entender que a gente não é burro e que a gente tem coisas muito interessantes também e que são completamente válidas, é um processo, né? É um processo. Como o gibi foi um processo na literatura. Tem gente que acha que gibi, até hoje, tem gente que acha que gibi não é uma leitura, não é uma literatura. Gente, por favor, né? Por favor. Mas assim, o capital cultural a gente vai adquirindo ao longo da vida e é importante a gente adquirir várias áreas, consumir muitas coisas e consumir até mesmo aquilo que a gente não gosta ou que a gente não concorda. Porque se você consome só aquilo que você gosta, você vai ficar dentro de uma bolha que quando outra pessoa vier, você não vai saber se comportar diante daquilo, você não vai saber debater sobre aquilo. E eu acho muito interessante você saber sobre as coisas também que não são agradáveis pra você, sabe? Pra você conseguir desenvolver uma conversa. Ou até mesmo pra você refletir consigo mesmo. Por que você não gosta daquilo? Saber que você não gosta de tal coisa é o seu conhecimento sobre você mesmo, sabe? E isso é muito legal, gente. Se conhecer é uma das melhores coisas da vida. E acho que todo mundo tá nesse processo, né? Eu tenho 21 anos, eu não sei de praticamente quase nada da vida, mas ao mesmo tempo eu sei muita coisa, porque eu vivi 21 anos, né? E 21 anos não é qualquer porcaria. Eu também tenho meu valor. Então, é isso, gente. Eu quis filosofar um pouquinho hoje sobre capital cultural, que eu acho que também é um assunto que tá um pouquinho em alta, mas eu não sei se é só na minha bolha ou se tá realmente em alta. E eu também não tenho tanto conhecimento, sim, sobre o assunto, mas é uma coisa que eu vejo de vez em quando, então eu fui adquirindo de pouquinho em pouquinho alguns conhecimentos. E essa foi minha conclusão. Cheguei nessa conclusão com a minha cabecinha aqui. E aí eu vim falar pra vocês. Gostaram? Frequentem, escutem, leiam, consumam coisas boas e não só conteúdo rápido, né? Dopamina rápida. Sejam críticos. Tchau!